Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a prova de saneamento 2, tá bom? Saneamento 2 está relacionado mais a redes de água e também ao tratamento da água, a estação de tratamento de água. Aqui, nesse exercício, o que eu gostaria? Nós temos aqui uma rede malhada com dois anéis. E aí eu gostaria que você fizesse o dimensionamento, né, verificasse o custo dessa rede pelo software do Redem, tá? Então aqui nós temos a rugosidade que eu deixei em função do TIA do aluno. Você tem a rede e aí você tem o Redem e aí você consegue fazer o dimensionamento. Bem simples, tá bom? É um cálculo simples, você tem as vazões, só tem que alterar a vazão que vai em cada trecho aqui, tá bom? E aí você consegue calcular. Aqui eu tenho a cota dos nós, nó 4, nó 5, nó 6, e aí você consegue dimensionar facilmente no Redem, que está aqui nesse link para você acessar e fazer o exercício, tá bom? A questão número 2, eu tenho um reservatório. Então aqui no reservatório, o que nós temos? Nós temos a altura dele. Então aqui ele tem uma altura de 2 metros e tem mais 2 metros de nível de água. E aí ele pede para você fazer o dimensionamento, né? Verificar o dimensionamento. Ele pede para você analisar a pressão estática. O que é a pressão estática? É a pressão com a água parada. Nada mais é do que a diferença de cotas, tá bom? Então aqui, ó, na pressão estática, o reservatório está na cota 500 e o ponto A ele está na cota 460. Qual vai ser a pressão estática? Fazendo esse cálculo aqui com vocês rapidamente, ó. Então a pressão estática no ponto A vai ser igual ao quê? A 10, vou colocar entre parênteses, ó, 10 mais 2 mais a cota do terreno, que é 500, menos a cota de posição aqui do ponto A, que é 460. 500 menos 460 dá 40 e com esse 10 dá 52 metros de coluna d'água, a pressão estática. Isso aqui é ruim, porque essa pressão estática ela tem que ser menor do que 50 metros de coluna de água, tá bom? Então aqui tem um problema já de dimensionamento. Nesse caso, a gente precisa reduzir essa pressão estática aqui, tá bom? Senão vai danificar a sua tubulação. E aí depois ele pede para você fazer um cálculo da pressão dinâmica, tá? A pressão dinâmica é o princípio Bernoulli entre o reservatório e o ponto A, tá? Então é bem simples. Você tem tudo aqui, você tem a vazão, você tem os coeficientes, o comprimento, você calcula facinho. A questão número 3. A desinfecção de água tem sido praticada por milênios, embora os princípios envolvidos no processo não fossem conhecidos. E aí ele fala, existem indícios que o uso da água fervida já era recomendado há 500 anos antes de Cristo. Então, você ferver a água, você conseguia matar os micro-organismos. Até que, em 1880, Louis Pasteur e um brother dele perceberam que as doenças não eram transmitidas por miasmas. Tá? Até Pasteur, as pessoas acreditavam que as doenças eram transmitidas pelos odores, pelos miasmas. Só que Pasteur provou que não, que a contaminação estava na água, que a água era um agente de veiculação das doenças. E aí ele fala da desinfecção, né, para controlar essas doenças. O cloro, ele pode ser usado tanto na pré-cloração e na cloração após a filtração. Por que isso ocorre? Quando a gente utiliza o cloro na
pré-cloração, o objetivo dele é remover a matéria orgânica, cor da água. Então esse aí seria o motivo de usar o cloro na pré-cloração. No entanto, tem um problema. Cloro com matéria orgânica vai formar os trialometanos, e isso é cancerígeno. Então, hoje é recomendado que a cloração seja feita só após a filtração. Porque após a filtração, a turbidez é muito baixa e aí não vai ter a formação dos trialometanos. Perfeito? Mas dependendo da característica da sua água, pode ser necessário fazer uma pré-cloração, que ela deve ser evitada ao máximo. E a letra B, quais são os compostos de cloro, desculpa, usado na desinfecção de água? Você tem lá o cloro gasoso, hipoclorito de sódio. Quais são as desvantagens da cloração? A primeira dela é a formação de trialometanos. Que mais? Qual uma desvantagem? O cloro dá gosto na água, isso é ruim. Mas qual que é uma vantagem da aplicação de cloro? Residual. Saiu da estação de tratamento, até chegar na sua casa, é preciso ter cloro. Porque durante esse transporte, a água pode ser contaminada. E aí o cloro residual vai reagir com essas impurezas. E aí, quais são as técnicas que podem substituir o cloro? Ozônio, radiação ultravioleta, tá? Essas são essas técnicas que são muito utilizadas no tratamento de água de piscina, tá? É bem bacana isso. E a questão número 4, aqui nós temos uma válvula redutora de pressão, tá? O dimensionamento de uma válvula redutora de pressão. E aí eu coloco meio ponto. Por que a válvula redutora de pressão foi colocada no centro da cidade? Geralmente a tubulação no centro da cidade é uma tubulação antiga. Uma tubulação antiga, ela tem muito vazamento. Então, se eu reduzo a pressão da água, eu reduzo o desperdício dessa água nos vazamentos. Tá bom? Então essa aqui é uma estratégia. E aqui depois para você dimensionar essa válvula redutora de pressão. Tá bom? Então aqui tem as fórmulas da perda de carga, fórmula para a fórmula universal beta. E por último, aqui nós temos uma rede malhada que você precisava fazer o dimensionamento. Tá? Entra o tanto de água aqui e aí verificar as vazões em cada trecho. Tá bom? Aplicar isso. É bem simples. Esse aqui eu tenho uma aula no meu canal, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, que isso tenha contribuído para o seu estudo. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários.